Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quarta aula de Educação Física, com o tema Jogos Cooperativos. Me acompanhem no slide. Muito bem, pessoal, a questão do esporte cooperativo, tá certo? Nós vimos várias possibilidades, quais os benefícios, a questão periclitante, a questão da competitividade versus a ludicidade, em que momentos elas se aplicam, em que momentos elas se confrontam. Vocês tinham uma atividade também de elaborar outras formas de fazer um jogo cooperativo. Olha que bacana! Isso é uma forma de participação e é uma forma que vocês vão registrando no caderno. Estão lembrados do que a prof falou? A questão do caderno agenda. Nesse caderno, vocês devem registrar tudo o que vocês fazem nas nossas aulas. Então, anotem lá, data de hoje, qual o tema, né, que é jogos cooperativos, com as palavras de vocês, que assuntos foram abordados, de uma forma bem bacana que os professores de vocês vão acompanhar como está o estudo de vocês. Beleza? Então, assim, gente, hoje nós vamos aprofundar em que categorias, em que classificações esses jogos podem ser divididos, né, separados. Por exemplo, assim, jogos de quebra-gelo e integração. O que isso quer dizer? Se vocês olharem bem essa imagem, o que nós temos aqui? Pessoas de diferentes culturas, oriundas de diferentes países, falam idiomas diferentes, né? Mas é uma forma de ilustrar esse quebra-gelo. Sempre quando a gente faz alguma atividade, alguma reunião, algum encontro, inclusive no mercado de trabalho, quando vocês estiverem trabalhando, às vezes acontece uma reunião, aí fica todo mundo nervoso. O que será que vai acontecer? De que assunto será que vão tratar nesta reunião? Nesse evento, nesse workshop, nessa modalidade de reunião, né? E aí são feitas atividades para descontrair. Então, por isso quebra-gelo, quebra aquele medo, aquele receio, né, antes de começar essa atividade. Então, para isso existem algumas formas de usarmos os jogos cooperativos para isso. Então, para que as pessoas se conheçam, né? Então, a imagem está falando várias formas, hello, hi, né? Oi. Então, várias formas de se cumprimentarem. Então, tem brincadeiras, tem jogos para se apresentarem. Porque, por exemplo, pessoas estranhas que vocês nunca viram, sentadas em círculo, aí cada um tem que se levantar e se apresentar. Tem pessoas mais introvertidas que sofrem com isso. Então, essas atividades, elas são mais animadas e servem para a gente conseguir, então, quebrar aquele medo, aquele gelo. Então, pode ser que seja orientado para se apresentar para o colega que está ao lado, falar a que veio, falar da sua experiência, falar de onde vem, né? Então, é uma forma de quebrar o gelo. Mesmo eu, quando começo um assunto com a minha turma nova, digamos, de educação física, costumo fazer algumas perguntas. Dentre elas, quais as suas experiências, vivências corporais, que jogos já praticou, de onde vem, né? Qual o seu interesse pelas nossas aulas, né? Também o que é educação física, para que ela serve. Então, perguntinhas que quebram o gelo, aí os mais extrovertidos vão respondendo, a gente vai, né, fazendo essa chuva de ideias e vai organizando, então, o pensamento para começarmos a aula, como um exemplo. E aqui também, falando de integração, estamos usando esses jogos cooperativos para produzir uma integração mesmo daquele grupo, daquela turma, daquelas pessoas. E isso contribui bastante para o trabalho a ser realizado, porque em algumas empresas tem pessoas que não se conhecem, nunca se viram, né? Então, essas atividades
são proporcionadas para que a gente possa conhecer o outro, saber como que é a família dele, o que ele curte, o que ele gosta, qual é o hobby dele. Então, fica um ambiente mais humanizado, né? Então, proporcionando essa integração, a gente está melhorando as nossas relações interpessoais. Enquanto grupo, enquanto equipe, né? O coletivo cresce muito com isso. Fiquem atentos. E aqui, então, nessa imagem está mostrando os jogos, então, integrando. Então, são pessoas diferentes que estão se unindo, formando uma escultura humana. Olha que bacana, que divertido. Pela expressão facial deles, a gente percebe que está todo mundo feliz, contente com a atividade. Então, sistematizando o que a gente já viu, são jogos curtos, porque é rapidinho, né? Senão vai tomar muito tempo da palestra, do encontro, da reunião, do curso, né? E com altas doses de ação e gasto de energia. Não é uma coisa monótona, vai um se apresenta, vai o outro se apresenta. A gente sabe que muitas vezes é até cansativo, né? Quando a gente inicia um ano, vem um professor, se apresenta, eu sou fulano e tal, estudei isso, e não termina mais, né? Então, não, é atividade curta, rapidinho, todo mundo se apresenta, todo mundo se conhece, se sente incluso no grupo, e aí a reunião, o curso, né, o workshop acontece, beleza? Vamos adiante. Na sequência, pessoal, a prof trouxe um exemplo, então, de uma brincadeira, de uma atividade de quebra-gelo, tá? Então, como vocês tinham de tema de casa, escrever uma atividade, então, como estou longe de vocês, eu não consigo corrigir, acompanhar como é que vocês estão, mas os professores estão ligadinhos em vocês. E aqui, com esse exemplo, quando a gente tem uma ideia, olha que bacana, eu vou criar um jogo, vou criar uma nova versão para uma brincadeira que já existe. Eu vou pensar primeiro, vou usar material? Nesse caso, primeiro eu vou dar um nome, né? Todo filho tem que ser batizado, então eu vou dar um nome para essa atividade. Vou ver qual o material, no caso nenhum, o espaço necessário, uma sala, é um ambiente externo, tem que ser uma quadra, né? Então, eu preciso definir isso, no caso, pátio. A disposição, todo o grupo disponível formando um grande círculo. E aqui esse autor, que é o Reinaldo Soller, ele trouxe uma versão de desenvolvimento, tá? Que depois no material vocês vão acompanhar. Tendo, claro, seus objetivos, né? Que é integrar-se ao meio social e aprender os nomes, iniciando um conhecimento do grupo, tá bem? Mas eu também posso, não preciso seguir exatamente, eu posso fazer a minha versão. Então, na minha versão, observem aqui a prof. Eu vou pedir para que todos os participantes façam um círculo, se deem as mãos, né? E aí, no caso, todo mundo se observa, visualiza um ou outro, aí eu vou pedir que virem de costas e façam como os bonequinhos estão ali. Eu fico com a minha mão esquerda dando a mão para o meu colega da direita. Então, como está aqui ilustrado, né? Fica todo mundo de costas. Aí a pessoa fala o nome e vira, tá certo? Assim é como o autor traz. Mas se eu quiser fazer de frente, faço todo mundo ficar de frente, cruzamos a mão como se estivéssemos dando um abraço, dando a mão para o colega que está ao lado, e aí a gente forma um nó humano. A prof dá a tarefa, o animador, a pessoa que está aplicando a atividade, ela vai dar o comando. Pois agora, sem soltar a mão, todos deverão voltar à posição inicial, que era aquela dando as mãos. Então, sem soltar as mãos, vão criar estratégias para virar, para girar, para conseguir, então, voltar à formação ideal, formação inicial. Então, eu já apliquei várias vezes em vários grupos diferentes, até para os professores de vocês, hein? E aí deu bem certo, todo mundo gostou, interagiu, foi bem bacana. Então, o que eu quero que fique claro é que por mais que eu use um recurso, uma atividade que já existe, eu não preciso fazer exatamente como ela está aqui. Eu posso recriar, eu posso colocar um nome que eu quiser, porque é minha, eu sou o autor, e aí eu posso fazer uma modificação. Posso colocar algum objeto, se isso for interessante. Beleza? Então, todos somos sujeitos, então, dessas atividades. Nós podemos modificar, usar a nossa criatividade. Muito bem. Quando falamos dos jogos
sem perdedores. Pensem lá. Como pode ser um jogo que não tenha perdedor? A maioria dos esportes tem um ganhador, um perdedor, né? Pode ser que dê empate, dependendo da modalidade. Mas nos jogos cooperativos isso não acontece. Todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum. Vocês estão lembrados que a prof falou na aula anterior que existem comunidades indígenas onde todos participam e a competição, a brincadeira, a atividade termina, o jogo termina quando todos completam a prova, não é? Então, é mais ou menos isso. Então, seja transportar o colega, seja fazer algum movimento, alguma tarefa que a equipe toda cumpre e aí todos saem vencendo, tá? Então, não tem perdedores, certo? Alguns critérios podem ser adotados, que é o que a gente vai ver na sequência. Por exemplo, aqui, então, um jogo de resultado coletivo. Então, que todos saem ganhando. Observem aqui a imagem, olha que bacana. 2 equipes, 4 pessoas para cada lado, o professor no meio e no final, né? Então, depois um trabalho coletivo, que todo mundo participou, que o objetivo ou resultado comum a todos foi alcançado, houve cooperação, todos venceram. Então, essa imagem retrata muito bem esse momento de vitória, né? De alegria. Foi uma competição justa, porque tem o mesmo número de participantes, temos meninos, meninas, tá? Mais ou menos equilibrada, professor no meio, curtindo a brincadeira, a atividade, né? Então, que fique bem claro para nós, cooperar coletivamente com os outros times para alcançar a meta, para alcançar o objetivo. Parece chato, mas pelo que a gente vê aqui, está sendo bem legal, bem bacana, né? Muito bem, em se tratando de jogos de inversão, olha só que bacana. Na outra aula eu dei uns exemplos, por exemplo, a dança das cadeiras, né? Que a prof coloca uma música, um número a menos de cadeira em relação ao número de participantes, as pessoas vão dançando em volta e aí terminou a música, todo mundo senta. Aí quem não conseguiu sentar, vai tirando cadeira, vai saindo da brincadeira. E ela é uma brincadeira bem bacana, muito conhecida, muito popular, aqui no estado do Paraná principalmente, porém, ela não deixa de ser uma atividade que exclui, né? Que está tirando o participante. E aí eu falei para vocês que existem outras possibilidades de incluir, que ao invés de excluir e tirar o participante, tirar a cadeira, a gente vai incluindo e vai aumentando. Então, tem várias releituras. Releitura do caçador, né? Que é a queimada, né? Em vez de ser 2 queimando e a equipe e a turma toda sendo queimada, né? Sendo caçada, a gente pode inverter. A gente pode fazer todos caçando e um só fugitivo correndo para ser, né, queimado. Então, existem várias alternativas que a gente vai invertendo os papéis, tá certo? Então, são várias classificações desses jogos de inversão. Então, mas o que caracteriza todos eles é que a gente sai dessa questão de quem venceu. Isso não é o mais importante. Os papéis vão trocando e todos estão interagindo. Então, é um esporte, uma atividade, um jogo inclusivo, certo? Então, o importante não é vencer, não é chegar lá na linha de chegada, cronometrado o tempo, não. O importante é a participação, tá certo? E aqui também temos a questão do rodízio. Então, quando os jogos de inversão tratam da questão da inversão. Então, eu posso fazer tarefas distintas e as pessoas vão trocando os personagens. Por exemplo, quem carregou o colega nas costas foi carregado. Quem fez o cabo de guerra acaba depois passando por baixo da cordinha, por exemplo. E vão recreando e vão trocando os papéis, tá? Então, assim, não vai ser sempre o mesmo efetuar a finalização da jogada, então, vai sendo trocado. Então, todos têm a possibilidade de participar de todas as instâncias, digamos,
dessa brincadeira, dessa gincana, desse jogo cooperativo. Temos aqui então mais uma forma de inversão, né? Trocando o goleador, por exemplo. Quem faz o ponto muda de time. Olha que bacana. Troca de time. Então fez o gol, em vez de ser da equipe A, vai ser da equipe B, por exemplo. E aí vai sendo feito também, pode ser no mesmo jogo ou em outro jogo, a questão da inversão do placar. Fez o gol, vai marcar para outra equipe. Aqui tomou o gol. E assim, não necessariamente gol, mas pontos, vantagens, né? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma imagem bem bacana que eu uso muito nas minhas aulas, assim, em momentos entre uma aula e outra, ou sobrou um tempinho depois que a prof desenvolveu o assunto, o tema principal da aula, a gente faz chute ao gol. Quem faz o gol vai pro gol, né? Bacana, então o batedor, se ele efetuar o gol, ele vai ser o goleiro, né? Eu instituí essa atividade, dei o nome de quem faz o gol, vai pro gol. E todo mundo se diverte, nem todos são excelentes goleiros, nem todos são exímios batedores de pênalti, porém todos se divertem, é muito bacana, certo? E agora vamos ao quiz. Quero saber se vocês estão ligadinhos no tema da nossa aula de hoje. E ó, prestem muita atenção. Vocês já vão saber por quê, certo? Vamos lá. Escolha a alternativa que não se refere aos jogos cooperativos. Letra A. Distingue-se do esporte pelo simples fato de que, ao se iniciar o jogo, pode ser finalizado a qualquer tempo. Letra B. É uma atividade ligada a todo e qualquer interesse material, com o qual seu objetivo é obter lucro, fama e vitória. Letra C. O caráter social do jogo torna-se uma necessidade regular, como se fosse um complemento, um hábito de vida saudável. Letra D. É construído de maneira coletiva e na medida em que é incorporado aos hábitos de determinado grupo, povo, população, torna-se fenômeno cultural. Pensem aí, vocês terão
vamos à resposta certa. Está certo quem respondeu letra B. Mas por que a letra B? Observem aqui. Olhem que a prof destacou bem uma palavrinha pequenininha, são 3 letrinhas, e muitas pessoas, quando vão fazer prova de Enem, quando vão fazer concursos, enfim, mesmo nas provas da escola, Prova Paraná, acabam se dando mal porque não leram, não prestaram atenção nessa simples palavrinha. Observem aqui, escolha a alternativa que não se refere aos jogos cooperativos. Então, nós falamos de tudo que refere, mas aqui era para destacar que não se refere. Acertou quem disse que a letra B, que é ligada a qualquer interesse material. Exatamente o contrário, né? Ela fala que não tem interesse material, não é competitivo, não é de performance, né? Como a gente falou nas outras aulas, e também não tem objetivo de lucro, de fama e de vitória. Então, um pouco de vitória, né? Mas quem prestou atenção, quem interpretou legal, acertou. Parabéns. Pessoal, vamos falar agora do resumo. Lembrando que nós estudamos hoje para fixar bem, para que todos tenham isso registrado também no caderno. Jogos de quebra-gelo e integração. Quebra-gelo, lembra o início da reunião do curso, né? Então, quebra-gelo, quebrar aquele medo inicial, aquela ansiedade antes de começar o evento. Então, para quebrar o gelo, para descontrair, para que todo mundo se conheça, fique um clima bacana, para que aconteça a reunião, a palestra, o workshop, o que mais? De integração, que é para reunir, trabalhar as relações interpessoais, confiança no outro, né? Jogos cooperativos sem perdedores, que são aqueles que finalizam quando todo mundo completa a atividade, né? Então não tem um tempo, não tem quem ganha, quem perde, se há empate, né? Então a prof deu alguns exemplos, fixem bem. Jogos de resultado coletivo, quando todos vencem, quando todos completam a atividade, todos participam, todos se divertem. Jogos de inversão, quando os pontos são invertidos, são para quem perdeu, né? Quem não foi tão bem sucedido na atividade acaba ganhando pontos. Então, todos participam, todos se sentem incluídos na atividade. E aqui algumas formas. Inversão em forma de rodízio, né? O voleibol tem rodízio também, mas não necessariamente é um jogo cooperativo, porque ele visa a vitória, né? Então, o voleibol não é um jogo cooperativo. Mas esse rodízio nas funções, né? Na quadra, no campo, no espaço. Inversão do goleador, que pode ser quem marcou o gol muda de equipe, pode ser aquilo que a prof falou, quem faz o gol vai para o gol, na cobrança de pênaltis, e aqui a inversão do placar, os pontos marcam para outra equipe. Aí, perder é melhor, então trabalha muito essa questão da competitividade, de querer ganhar sempre. Mas aí, se ganhar, os pontos vai para outra equipe. Então, quebra essa rotina, esse estigma, né, de sempre vencer, né? Como a gente falou já, o espírito de equipe, de competição saudável, saber ganhar, saber perder. O importante é participar, certo? E agora vem a atividade para vocês, certo? Peguem o seu caderno de educação física e agora vocês vão escolher um desses tópicos e vão recriar ou criar uma nova possibilidade de atividade de jogo cooperativo. Olha que bacana, a prof está dando essas quatro opções, né? E aqui também tem mais opções. Olha só. Digamos que eu gostei mais, me identifiquei mais com os jogos de brincadeira de quebra-gelo. Aí vocês vão lembrar que a prof falou, tem que colocar material, recurso. Primeiro, nome, né, da atividade, vocês estão criando. Vocês vão colocar materiais, o que vocês vão usar, vocês vão colocar o espaço que requer, seja ele uma sala, uma quadra, a garagem de casa, né? Aí depois vocês vão colocar o desenvolvimento, usando toda a criatividade, as palavras de vocês. Cuidem da pontuação, não é porque vocês estão fazendo educação física, estão tendo essas aulas, que vocês não vão caprichar na escrita, né, pessoal? Confiem em vocês.
colocando ponto, vírgula, bonitinho, fase de desenvolvimento e, se quiser, pode colocar o que vocês querem dessa aula, para que ela serve. É para integração, é para conhecer o colega, é só para brincar, né? Então, isso aí vocês vão colocar com as palavras de vocês, porque o professor vai acompanhar, tá bem? Então, tempo.
espero que vocês tenham aproveitado bem o tempo e acredito no potencial de vocês. Dando sequência, pessoal, vamos a uma dica. Não tem tanto a ver assim com o nosso tema da aula, não é propriamente um jogo cooperativo, mas é um jogo muito divertido. Quem nunca jogou stop na vida? Muito menos nas aulas de educação física, né? Sempre que dá uma oportunidade, ou que a quadra está ocupada, a bola, não existe mais bola, alguma coisa acontece, ou está chovendo torrencialmente lá fora, o que acontece? Nós jogamos stop. Nós reunimos ali alguns alunos, né, com pequenos grupos, com o caderno, com a folhinha, marcamos o quê? Nome, animais, cidades, países, né, frutas, enfim, uma infinidade de itens, formamos uma tabela e começamos o jogo, né? Pois agora existe um recurso através desse site, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas olha só que bacana. E também não é só esse, outros também devem ter e vocês podem vasculhar na internet para encontrar bons jogos que desenvolvam muitas coisas, né? Por exemplo, jogar stop nunca foi tão interativo, né? Usando a tecnologia para o nosso benefício, né? Por exemplo, se foi sorteada a letra M, aí a característica, né? Esporte, maratona, adjetivo, moderno, bebida, milkshake e por aí afora, verbo, cidade, profissão, né? Então, são vários itens que vão o quê? Fazer com que a gente melhore o nosso vocabulário, a nossa cultura, por que não? E fazer com que a gente fique mais ágil, né? Tempo de reação rápido para dar a resposta, né? Já que tudo é cronometrado. Então, acessando o site, vocês vão ver essa tela que vai explicar como funciona o aplicativo, a história, mais jogos além desse, né? Sejam curiosos. Aí depois vem essa tela que vai ensinar também como que ele funciona, tá? Frite os neurônios, corra contra o tempo, valide suas respostas. Então tem bastante estímulo, é um jogo bem bacana, bem dinâmico. Aí, aqui vocês vão poder usar qualquer equipamento eletrônico que vocês tenham acesso, né? Seja celular, smartphone, seja no notebook, tablet, o que vocês tiverem, né? Vocês podem baixar o aplicativo ou mesmo interagir no site, certo? Na sequência, então, vai explicando, um pouco diferente, né? O formato dos equipamentos, mas explica direitinho, tá? Para que vocês compreendam a sistemática do jogo. E aqui, pessoal, que fique bem claro que é um jogo tradicional, muito popular nas escolas e que ele pode sim ser trabalhado de uma forma mais dinâmica, mais interativa, especialmente nesses tempos em que vocês estão em casa, certo? Aí, aqui vai explicar, então, como que acontece, né? Ele até fala um pouco do histórico, né? Porque depende da região, lembra que a gente já falou sobre cultura, né? Muda o nome, mas a essência é a mesma. Pode se chamar salada de fruta, o stop, né? O stop, né? E, enfim, né? É a mesma atividade, porém de uma forma recriada, de uma forma mais dinâmica, mais descontraída e principalmente interativa, que vocês podem interagir. Então, o tema é sorteado uma letra, bem como a gente faz mesmo, né, nesses momentos de recreação, certo? Nos intervalos, recreio, entre um turno e outro, a gente observa muitos alunos praticando, né, fazendo o jogo do stop, certo? Tranquilo, então? Por hoje é só. Agradeço a participação de vocês, espero que tenham feito certinho as atividades e fica a dica. Aproveitem, bons estudos, divirtam-se e até a próxima!